Amós, capítulo 7. A visão da locusta, do fogo e do prumo. O Senhor Jeová assim me fez ver. Eis que ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois da cegada do rei. E aconteceu que, como eles tivessem comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Jeová, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Jeová. Eis que o Senhor Jeová clamava que queria contender por meio do fogo, e consumiu o grande abismo, e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Jeová, cessa agora. Como se levantará Jacó? Pois ele é pequeno. E o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Jeová. Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me disse: Que vês tu, Amós? E eu disse: Um prumo. Então disse o Senhor: Eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados, e destruídos os santuários de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá sofrer todas as suas palavras. Porque assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora da sua terra, em cativeiro. Depois Amazias disse a Amós: Vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás mais, porque é o santuário do rei e a casa do reino. E respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: Tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Amós, capítulo 8. A visão de um cesto de frutos, ameaças contra Israel. O Senhor Jeová assim me fez ver, e eis aqui um cesto de frutos do verão, e disse: Que vês, Amós? E eu disse: Um cesto de frutos do verão. Então o Senhor me disse: Chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Multiplicar-se-ão os cadáveres, em todos os lugares serão lançados fora, em silêncio. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: Quando passará a lua nova para vendermos o grão? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos? E depois venderemos as cascas do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disso, não se comoverá a terra, e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada, e se submergirá como o rio do Egito.
E sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. E tornarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. E aparecerá pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juram pelo delito de Samaria, dizendo, como é certo viver o teu Deus, ó Dan, e como é certo viver o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amós, capítulo 9. Visão da ruína do altar. Promessa de restauração. Vi o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse, fere o capitel e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles, e eu matarei a espada até ao último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali, e se subirem ao céu, dali os farei descer. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei, e se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. E se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada, para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão. E ela subirá toda como o grande rio, e se submergirá como o Egito. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abóbada fundou na terra. E o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra, o Senhor é o seu nome. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu os destruirei de toda a face da terra, mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto, e os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Obadias, capítulo 1. Os pecados e o castigo de Edom, a restauração e felicidade de Israel. Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom.
temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado às nações um embaixador, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Todos os teus confederados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há em Edom entendimento, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú? E os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. No dia em que estiveste em frente dele, no dia em que os forasteiros levavam cativo o seu exército, e os estranhos entravam pelas suas portas, e lançavam sortes sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Mas tu não devias olhar para o dia de teu irmão, no dia do seu desterro, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar, satisfeito, para o seu mal no dia da sua calamidade, nem estender as tuas mãos contra o seu exército no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça, porque como vós bebestes do monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. E os do sul possuirão a montanha de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim, Gileade. E os cativos desse exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E levantar-se-ão salvadores no monte Sião para julgarem a montanha de Esaú. E o reino será do Senhor. Jonas, capítulo